Quem nunca ligou a TV um sábado de manhã e se deparou com os Chaves e os seus amigos na tela? Esse era um sentimento muito comum, tanto para jovens da geração Z, quanto para pessoas mais velhas, como os da geração X. O seriado parecia ser algo bobo, feito exclusivamente para o público infantil. Muitos viam o seriado com olhos inocentes, mas e se eu te contar que algumas pessoas enxergam ele de outra forma? Eu sou famoso. Chaves, tô te chamando! Bom, o primeiro contato que eu tive com esses vídeos foi enquanto eu estava scrollando o meu TikTok. Era algo por volta das 2 da madrugada, quando me deparei com um vídeo um pouco estranho. Bom, eu poderia considerar isto apenas como mais um analog horror aleatório da internet, mas ele despertou uma curiosidade incessante dentro de mim. Para começarmos a entender a origem dessas histórias, devemos entender primeiro o que foi o seriado. Criado no México, na década de 70, o programa conta a história de pessoas que estão levando a sua vidinha da forma mais simples possível. Mesmo assim, a trama acabou conseguindo conquistar gerações, e até os dias atuais é constantemente reprisada. Com desaforo pra casa, Dona Florinda, especialista em tapefe. Empurrões e socos são suas armas. Seu Madruga, mestre em croques e beliscões. Chiquinha, esperneia como ninguém. E o campeão de audiência, ele enfrenta a concorrência com socos, chutes e o que mais tiver pela frente. Foi sem querer querendo. Chaves, daqui a pouco no SBT. Ouviu? No seriado, temos vários personagens, mas os que iremos focar hoje são Chaves, Chiquinha, Kiko, Seu Madruga, que no caso seria o pai de Chiquinha, Dona Florinda, que é a mãe de Kiko, Professor Girafales, Seu Barriga, Jaiminho e Dona Clotilde, conhecida popularmente como a Bruxa do 71. Agora que eu já te apresentei os personagens, é hora de nós nos aprofundarmos na história que dá origem a esse vídeo. Nossa teoria se inicia com o escritor Ademir Luiz. E para aqueles que não sabem quem é ele, bom, Ademir Luiz é conhecido por suas análises que exploram significados ocultos em obras populares. Em seu artigo de 2013, Ademir propõe que o seriado Chaves é uma alegoria ao inferno. O mesmo afirma que a vila, na qual se desenvolve toda a história da série, se trata de um pedaço do inferno, no qual os personagens estão condenados a vagar eternamente na vila. Em sua teoria, ele afirma que tudo no seriado está de certa forma interligado. Bom,
De acordo com Ademir, o programa deixa pistas claras dessa interligação, por conta de no México o seriado se chama El Chavo del Ocho, que traduzido seria algo como O Moleque do Oito. Esse nome seria uma referência à casa na qual o Chaves mora, porque, embora muitos achem, mas o Chaves realmente não mora em um barril. Tanto que em um episódio ele chega a mencionar justamente isso, se eu não me engano, para o Kiko. E eu nessa porcaria? Não. Porcaria, essa beleza de casinha? É sim. Bem que você queria ter uma como essa! Eu não, seu. Já tenho 8. Que 8? Ora, a casa número 8, onde eu moro. Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril. Ademir acredita que o numeral 8, por sua vez, escrito na horizontal, se torna o símbolo do infinito, sendo o indicador do ciclo infinito que se passa na vila. Seguindo essa linha de raciocínio, a vila seria um tipo de purgatório, onde todos estão condenados a repetir eternamente as mesmas ações que os levaram até ali. Tanto que, se repararmos, em praticamente todos os episódios do seriado, existe um ciclo que sempre se repete. No caso, a Chiquinha chuta o Kiko e o garoto revida. Então o pai da Chiquinha, seu Madruga, belisca o Kiko, que faz com que o Kiko chore e chame por sua mãe, que então bate no seu Madruga e faz o Kiko soltar sua icônica frase: E não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! A análise de Ademir aponta alguns outros fatores que nos levam a crer que a vila realmente é o purgatório. Um deles seria o fato da vila se parecer com um labirinto, pois, como vemos na série, a vila é um local extremamente confuso, que é ligada a uma barbearia, a um restaurante, a um parque e a uma sala de aula. E outro motivo é o fato do Chaves dizer que se alimenta apenas 2 vezes ao ano. Embora possa parecer algo cômico, tem certo significado, pois em certo episódio ele diz que ele só se alimentou uma vez no Ano Novo e outra no Dia de Reis, que eu voltarei a falar sobre esse dia em breve. E, bom, se você acha que essa teoria não poderia ficar sem mais pé em cabeça, Ademir acredita que cada um dos personagens representa um tipo de pecado capital, começando por ninguém mais, ninguém menos que o nosso protagonista, Chaves. De acordo com Ademir, Chaves seria a representação da gula, na qual podemos ver por conta do mesmo ser insaciável e amar os sanduíches de presunto. Vemos que o mesmo está a todo momento buscando alguma forma de preencher o seu vazio, e a única forma que ele acha de fazer isto é comendo. Já o seu barriga, ele acredita que seria o pecado da ganância, pois todos os episódios ele está cobrando aluguel. Agora, o menino mais rico da vila, Kiko, seria movido pela inveja, pois sempre que vê um dos seus pobres vizinhos se divertindo com um brinquedo, cobiça aquela alegria simplória e vai buscar um dos seus, sempre maior e melhor, mas que nunca lhe dá satisfação. O brinquedo do outro, mesmo sendo obviamente inferior, sempre lhe parece mais interessante, um círculo vicioso de inveja jamais saciado. Seu Madruga não poderia ser ninguém mais ninguém menos que a preguiça. Ao contrário do seu barriga, que está a todo momento em busca do acúmulo do dinheiro, vemos seu Madruga, o qual deve mais 14 meses de aluguel e não vemos ele se fixar em nenhum emprego para poder pagar a sua dívida, a qual coincidentemente está a todo momento na série mudando de uma forma deslinear. Por exemplo, vemos momentos na série que o seu aluguel vai de 14 meses para 11, que depois se tornam 14 novamente e depois 16, denotando que a passagem do tempo na vila está acontecendo de forma extremamente confusa. A filha de seu Madruga, Chiquinha, representaria a ira. Suas explosões de raiva e manipulações constantes seriam manifestações deste pecado. Agora, o casal da vila, Dona Florinda e Professor Girafales, seria a luxúria. O relacionamento platônico deles e os seus encontros interrompidos simbolizam um desejo nunca consumado, no qual ambos acabam condenados a uma eternidade de abstinência sexual. Dona Clotilde, ou Bruxa do 71, pode não parecer, mas seria vaidade, pelo fato de ela estar tentando sempre ser mais bonita para o seu Madruga. E o fato do apelido dela, Bruxa do 71, 7 mais 1, 8. 8 na horizontal seria o infinito. E algo interessante a se falar sobre ela também é o seu animal de estimação, que é chamado de Satanás, que em um episódio vemos ele como um gato e no outro como um cachorro, que seria uma alusão às possibilidades de transformação do demônio. Para finalizar, Jaiminho, o carteiro. Diferente dos demais, esse seria o único personagem vivo que está fora do purgatório. No caso, ele seria um tipo de mensageiro entre os mundos, e a fadiga constante que ele sente seria um tipo de fadiga espiritual, no qual ele está se esforçando muito para se comunicar com os moradores da vila. Lembrando novamente que isso é uma teoria muito sem pé nem cabeça na minha visão.
Seu Madruga, embora seja extremamente preguiçoso, mostra ser um pai dedicado e possui momentos de sabedoria e empatia. Sua constante luta para cuidar da sua filha, apesar das dificuldades, indica um caminho possível para a redenção. Seu Barriga, ligado à avareza por sua insistência em cobrar aluguel, também demonstra paciência e compreensão, principalmente com Chaves. Essas qualidades podem também representar uma possível redenção. Chiquinha. Embora seja associada à ira por conta de suas travessuras e manipulações, a mesma também exibe afeto e solidariedade em diversas situações no seriado, que também pode ser um fator para sua possível redenção. Agora, Kiko, representando a inveja, frequentemente expressa ciúme dos outros, mas também demonstra vulnerabilidade e desejos de amizade. Essas características podem acabar indicando um estágio inicial de purificação, com potencial para redenção. Dona Florinda e o professor Girafales, embora associados à luxúria por seu relacionamento platônico, vivem um ciclo de encontros interrompidos. A natureza não consumada de seu romance pode indicar uma tentativa de superar o desejo carnal, apontando para uma possível redenção. Já Dona Clotilde, a sua vaidade no seriado não é expressa de forma maliciosa, mas sim como uma máscara emocional. Por trás da maquiagem, dos vestidos elegantes e do jeito altivo, existe uma mulher solitária, carente de afeto e compreensão. O desejo constante dela de querer agradar o seu Madruga e ser aceita pelos vizinhos revela uma busca por um amor verdadeiro e pertencimento, que são justamente a chave para a libertação do pecado da vaidade, que nasce na insegurança e do vazio interior. Por fim, o nosso protagonista, Chaves. Embora associado à gula por sua fome constante, demonstra generosidade e inocência, frequentemente dividindo pouco que tem com os outros. Essas atitudes sugerem que o mesmo está em um estágio avançado de purificação, que pode levar também a uma possível redenção. E você se lembra que eu mencionei anteriormente o fato do Chaves se alimentar apenas 2 vezes no ano, sendo uma no Ano Novo e outra no Dia de Reis? Bom, o Dia de Reis é um dia celebrado na data 6 de janeiro. É uma data cristã, que marca a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus, simbolizando a revelação de Cristo ao mundo. Na tradição católica, é um momento de encerramento de festejos natalinos e de reflexão espiritual. A associação da única refeição de Chaves com o Dia de Reis pode ser interpretada como um símbolo de esperança e redenção em meio ao sofrimento. No contexto da teoria do purgatório, isso nos sugere que, apesar da repetição interminável dos pecados e punições, há momentos de graça e possibilidade de salvação para todos os personagens citados. Vem uma das partes mais curiosas. Embora todos estejam de certa forma presos em um ciclo infinito, existem 2 personagens que conseguiram quebrar esse ciclo no seriado, sendo eles Kiko e seu Madruga, no qual ambos, de repente de uma forma misteriosa, sumiram do seriado e foram parar em outro programa de televisão, no caso Kiko, o que pode representar um avanço de estágio na sua purificação. Gostaria de saber a opinião de cada um de vocês aí nos comentários, mas é isso, esse é o fim. E antes de encerrar, lembrem-se. Ai, Chaves! Ai, vinho, que pinto gostoso, Chaves!